Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 5. Estamos então estudando esse livro tão importante para os nossos dias. Um livro que fala sobre o passado, o presente e o futuro. Não só de Israel, mas o futuro nosso, seu e meu. Futuro desta humanidade. Então, é de suma importância poder conhecê-lo, né? E saber aquilo que o profeta, por direção de Deus, por direção do Espírito Santo, escreveu com relação ao povo de Israel e com relação à humanidade. Então é importante que você tenha esse conhecimento, que passe esse conhecimento adiante. Você pode fazer compartilhando esse vídeo desde já ou depois quando nós terminarmos, mas não deixando de fazê-lo, tá bom? Dando também o seu like, o seu joinha, se inscrevendo se não é inscrito, incentivando outros, né, também a se inscrever, ok? Então, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, e nós vamos então, nesta manhã, lermos e meditarmos, então, refletirmos sobre Isaías capítulo 5, ok? Muito bem, queridos. Isaías capítulo 5, o profeta, em nome de Deus, mostra ao povo de Deus, as suas transgressões, os seus pecados, os juízos que provavelmente seriam trazidos sobre eles por causa dos seus pecados. E ele no capítulo 5, então, traz essas informações, né? Trazendo, então, essa palavra de alerta ao povo para aquele tempo, aquela época, e nos advertindo também, porque as coisas continuam da mesma forma debaixo do sol, como Salomão já disse e nós já avaliamos no livro de Provérbios. Nesse capítulo, nós temos uma parábola chamada parábola de uma vinha e as suas ruínas. E nessa parábola são representados os judeus e a sua destruição, cujas razões são dadas, né, por causa dos seus múltiplos pecados e as suas transgressões. São cada um deles particularmente enumerados, anunciados, né, enunciados, com a punição também anunciada a cada um deles, né, ao povo de Israel, ao povo aqui de Judá, e que é entregue na forma de uma canção. Então nós temos aqui exatamente essa palavra de exortação, essa palavra de julgamento sendo trazido em forma de uma canção. O que nós vemos aqui, ou o que vamos ver aqui em Isaías capítulo 5, é que o Senhor fez tudo o que podia, né, pelo seu povo, para poder proporcionar a eles uma vida feliz e uma vida próspera. Mas não foi correspondido. Então, tudo que o Senhor fez por esse povo, eles não deram valor, não corresponderam. Israel deu as costas ao amado e o resultado foi desastroso, né? O resultado de virar as costas para Deus foi desastroso. O resultado de virar as costas em todo o tempo, em toda época, em qualquer povo, em qualquer cultura, qualquer nação, é um mau negócio. Traz resultados desastrosos. Então, não apenas lá com o povo de Israel, mas mesmo nos dias de hoje, tá?
se você virar as costas para o Senhor, para aquilo que Ele tem anunciado, para aquilo que Ele tem trazido para você como ensinamento, como advertência, e você não der ouvidos a isso, você terá como resultado, com toda certeza, um desastre na sua vida. Então, por isso é importante observar o que o Senhor tem na sua palavra para nós. E vamos começar a fazer isso a partir de agora, lendo então o versículo 1. Diz o autor: Agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele continuou dizendo: Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Por que, quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lagar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Então, a parábola começa bem, mas prepara o clima para uma virada surpreendente. O profeta pede aos seus leitores que opinem a respeito de uma estratégia, de uma forma, né, de dizer, então, o que poderiam fazer, como é que estava a vinha, o que deveria ser feito, né? Então, ele pede aos leitores a opinião de cada um deles. Ele pede para aquelas pessoas que opinassem a respeito da vinha, do vinhedo, com o objetivo de levá-los a uma conclusão óbvia. O problema não estava no dono da vinha, que fez tudo que estava ao seu alcance, mas o problema estava justamente no vinhedo. E o vinhedo aqui o Senhor deixa bem claro que é a nação de Israel. Então o problema estava na nação e não no Deus da nação. Então essa parábola exime Deus da responsabilidade pelo sofrimento do povo. Eles sofreram porque buscaram sofrimento, porque se desviaram do Senhor e da sua palavra, dos seus ensinos. Então o sentido desse texto, desse capítulo, é bem claro. A acusação era a seguinte: o povo não vivia de acordo com as expectativas de Deus. Não estavam vivendo. Era para produzir uvas doces, mas produziram uvas amargas. As principais virtudes que resumem aquilo que o Senhor requer, então, né, são expressas em termos de justiça e de retidão. Esperava colher retidão, mas ouvi gritos de angústia. Esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Então, essas duas palavras são encontradas com frequência na maioria dos escritos proféticos: justiça e retidão. E aí nós vemos então que o Senhor não encontra na nação nem justiça e nem retidão. E ele começa falando justamente lá no versículo 1 sobre a questão do meu amado. Né? Desculpem, fui muito para trás aqui. Cantarei a meu amado, uma canção sobre o seu vinhedo. Então, como falamos antes, ele é uma exortação aqui, uma palavra de disciplina ao povo em forma de canção. Então, o amado é Deus, né? E diz aqui: o meu vinhedo é justamente a nação de Israel, tá? E ele diz que colocou, né, o meu amado, que tinha um vinhedo, e esse vinhedo era muito fértil. Porque a terra de Canaã, né, onde estava justamente Jerusalém, era uma terra especial. Era uma terra que lá no começo, olhando para
os primeiros livros, né, do Pentateuco, especificamente o livro de Êxodo, nos fala que era uma terra que manava leite e mel, uma terra muito fértil. Então é isso que fala. Então eles tinham tudo para poder fazer aquilo que é certo e serem extremamente prósperos. Mas eles deram, como vimos aqui, viraram as costas para o Senhor. Então diz que ele fez tudo o que podia fazer por esse vinhedo. Que ele arou a terra, que ele tirou as pedras, né? Construiu uma torre de vigia, tinha um local para prensar as uvas, e ele esperou que essas uvas então pudessem dar fruto, produzir um fruto doce, mas essas uvas eram amargas. Então aqui, esse vinhedo, como falamos, é Israel, que foi um escolhido pelo próprio Deus, e essa vinha foi plantada para produzir um bom fruto, né? Deus escolheu essa nação para que, através dela, todas as nações da terra fossem abençoadas. E as uvas aqui representam os frutos do caráter, o caráter divino que Israel deveria exibir diante do mundo e que não o fez, que não exibiu, né? Porque virou as costas para o Senhor e se envolveu com toda sorte de pecado, com toda sorte de idolatria, de tudo aquilo que desagradava a Deus. Então agora ele diz, né, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. Então deem a sua opinião. Falem o que pode ter acontecido. Quem está com a razão? O que se pode fazer? Porque essa é a pergunta que é feita. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que eu já não fiz? Né? Isaías deixa claro com essa pergunta que o Senhor fez tudo o que era possível por Israel. Ele proveu todos os recursos para o desenvolvimento de um caráter que se assemelhasse ao caráter do próprio Deus. Mas eles eram os únicos culpados pelo fracasso, porque eles não se assemelharam a Deus, não buscaram a Deus. Mais uma vez, repito, viraram as costas para Ele. E por isso, então, o Senhor deixa claro que eles estavam produzindo uvas amargas, estavam distantes de Deus. Agora lhes digo o que farei ao meu vinhedo. Aqui então ele deixa bem claro o que iria acontecer. Vai remover as secas, deixar que seja destruído. Então ele está dizendo aqui que vai deixar com que o povo seja destruído, suas fronteiras, suas cercas, elas serão invadidas. E tudo será destruído. Os muros, a proteção, eles não terão, serão pisoteados. Né? Então Deus deixa bem claro aquilo que iria acontecer. Farei dele, olhando para Judá, para Jerusalém, um lugar desolado, onde as videiras não são podadas, né? E a terra não é capinada, então vai crescer mato ao redor, ele diz aqui, espinhos, né? Não vai chover, ou seja, tudo aquilo vai virar então algo horrível, algo sem propósito, algo sem função alguma, algo que não abençoe, que não ajuda ninguém. Então ele deixa bem claro que ele vai permitir com que esta terra, com que esse vinhedo seja totalmente desolado, seja totalmente destruído. E esse vinhedo quem é? Já vimos a nação de Israel. Ela é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O Senhor esperava justiça, mas viu que só havia opressão no meio do povo. Oséias vai falar sobre isso também claramente no seu livro. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Então era só isso que o povo tinha para oferecer, né? Gritos de desespero, de angústia, por causa de toda a injustiça e toda a opressão. Versículo 8: que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Tá? Aqui nós temos uma outra tradução, mas na tradução que talvez você tenha, é uma série de ais, né? Ai de vocês. Tá? Ele começa
justamente falando sobre isso, e tem uma série de ais, ou seja, aqui esses ais falam sobre a questão do julgamento, sobre como Deus, ele olha para esta nação, para esse povo, e diz que ai deles, né? Que triste condição deles. Então o Senhor faz aqui acusações contra o seu povo, e ele deixa bem claro que esse povo, então, ele não prestou atenção no Senhor. Esse povo rejeitou a lei do Senhor, desprezou a sua palavra, chamou o mal de bem. Nós vamos ver os textos falando sobre isso adiante. E o bem de mal, além de se envolver em grandes e vários pecados. Os males julgados por Deus nesse contexto aqui, né, são de ganância, o primeiro ai, são de autocomplacência, o segundo ai, são de perversão moral, o terceiro ai, são de ilusões de grandeza, o quarto ai, são de autocomplacência e abusos sociais resultantes, são quinto e sexto ais. Então ele vai falando a respeito disso. Então Isaías enumera aqui uma série de ais, tá? Que sobreviriam a Israel como resultado das ofensas especificamente mencionadas em conexão com cada julgamento, né? Com cada desgraça que assolaria a vida de um deles. Então essas ofensas são justamente as uvas bravas do versículo 2. Né? Então muitos pecados que o povo estava cometendo. E ele começa dizendo no versículo 8 que eles ajuntam casas. Então essa expressão representa o pecado, né, da cobiça e da ambição. Deus queria que Israel fosse uma nação de pequenos proprietários de terra. Então, a fim de evitar a formação, né, de latifúndios, ele criou então o ano do jubileu, uma lei que permitia que a cada 50 anos voltasse então a terra para o seu dono. Também que as mulheres pudessem herdar propriedades, porque naquela época somente os homens poderiam herdar, mas a lei, né, do Senhor muda a respeito disso lá no livro de Números. No entanto, essas leis foram desrespeitadas. E como consequência, em vez de um grande número de pequenos proprietários de terra, houve o crescimento de uma classe de ricos proprietários, né? Enquanto outros eram apenas pobres trabalhadores, sem propriedade. Então ele diz aqui, vocês compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver mais lugar para os outros, e vocês se tornam os únicos donos da terra. Então, em vez de haver justiça social e igualdade, havia então opressão, que é o que nós vimos então anteriormente. Então, muitos do povo foram reduzidos à escravidão e outros eram forçados a pagar, né, arrendamentos exorbitantes. Então, Miqueias vai denunciar isso no seu livro, que nós vamos também, Deus permitindo, ver mais adiante. Tá? Versículo 9. Mas ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Tá? Então ele vai mostrando justamente essa questão. Esse monopólio que foi feito, né? Essa classe que enriqueceu e tomou tudo para si, deixando o povo muitas vezes na miséria e tendo que ser escravos, né? Porque eles estavam preocupados apenas com seus próprios interesses e querendo enriquecer cada vez mais, não se importavam com as outras pessoas, com a sua condição social, com a sua condição financeira. Então a situação estava chegando a um ponto em que os pobres logo perderiam o pouco que lhes restava. E somente os ricos então iriam usufruir dos produtos da terra. Agora, de novo, muito cuidado para não colocar apenas sobre os ricos, né, essa pecha de alguém que, porque é rico, ele é opressor. Né? Nós estamos vendo muito isso nos nossos dias hoje. Isso é uma grande mentira, ok? Então não leve para isso. Existem pessoas assim, né? Como existem pessoas também que muitas vezes não têm nada e mesmo assim oprimem outros também. Então muito cuidado com essa questão. O que se vê aqui é de pessoas que estão enriquecendo à custa de outros. Mudou alguma coisa nos dias de hoje? Nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas olhando para a nossa condição, a nossa
a nossa situação, não é isso que continua acontecendo, né? E é isso que a palavra de Deus vai nos informando. Não era assim que o Senhor gostaria que as coisas fossem. Um vinhedo de 10 giras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Tá? Então, um montante semeado seria maior do que um montante colhido. Por quê? Porque o Senhor não os abençoaria. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficarem embriagados. Então essas pessoas muitas vezes passavam horas bebendo e festejando, né? Mas Isaías previu que muitos deles morreriam de fome e sede. Aí a gente olha de novo lá para o livro de Provérbios, falando sobre, foi mencionado tantas vezes sobre aquele que era preguiçoso, sobre aquele que era tolo e que não dava ouvidos para ninguém e queria simplesmente curtir a vida e fazer aquilo que dava na telha, né? Então, nós vemos aqui que muitas vezes o que está acontecendo também nos nossos dias, né? Em vez de abençoar, destrói as vidas. Deus deixa de fora de nossas vidas, né? E permite que o pecado entre delas muitas vezes. Se você não está buscando a orientação e direção de Deus, Ele vai permitir então que você seja assolado pelos pecados que você está procurando e sofra com eles. Deus não quer isso, evidentemente, mas se nós teimamos com essa condição, nós vamos ter que arcar com as consequências. Deus quer que nós desfrutemos a vida, mas que evitemos aquelas atividades que possam nos afastar dele. Muitas vezes as pessoas estão buscando atividades, buscando coisas que os afastam de Deus. Ele diz, em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor. Não se dão conta do que Ele faz. Então o Senhor olha para cada um de nós, para cada um de vocês, e Ele quer abençoar as suas vidas. Ele abençoa, Ele dá vida, Ele dá tantas coisas para nós e nós não reconhecemos isso. Nós estamos muitas vezes festejando, achando que nós é que conseguimos as coisas. Estamos festejando as nossas conquistas, mas deixando Deus de lado. Não se dão conta do que estão fazendo. Então a música tinha um papel importante na vida das pessoas, mas a música aqui estava servindo apenas para bebedeira, para libertinagem. Em vez de ser usado para a glória de Deus, ela se tornara um instrumento poderoso nas mãos do inimigo para trazer ruína à alma, porque eles utilizavam dessas músicas em locais inapropriados, em situações imorais, e não consideravam o Senhor, a consciência deles, né? Estavam cauterizadas. Eles estavam anestesiados com todas essas coisas. Estavam vivendo em orgias e dissoluções e pecados graves e não tinham tempo para ouvir o que Deus tinha a dizer. Por isso, meu povo, por isso, qual é a consequência de todo esse afastamento de Deus, de fazer o que quiser, o que queriam, de tantos pecados que desagradavam ao Senhor? Por isso, meu povo irá para o exílio, num lugar distante, pois não me conhece. Lembra-se lá no começo do vinhedo? Ele fez tudo o que podia pelo vinhedo. Arou a terra, deu todas as condições, mas eles viraram as costas para o Senhor. Qual que é o resultado disso? Vão para o exílio, para um lugar distante, porque não conhecem ao Senhor. Porque rejeitam ao Senhor. Ele diz, os nobres morrerão de fome, a multidão morrerá de sede. Ou seja, todas essas pessoas morrerão. Até mesmo aqueles que têm muito dinheiro não escaparão da morte e da fome. Nada disso lhes adiantará nessa situação de destruição. A sepultura saliva de ansiedade com a boca bem aberta. Ou seja, ele falou sobre essa questão de que muitos morrerão. A sepultura está ali com a boca aberta para recebê-los. Os mais importantes e os mais simples de toda a multidão embriagada serão devorados, serão atirados nessas sepulturas.
Então ela está com um apetite muito grande, saliva de ansiedade, ou seja, ela está pronta a acomodar um grande número, né, dos que chegam da terra e daqueles que vão morrer. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. Até os arrogantes. Os nobres de Jerusalém, o povão, todos se gabavam, todos se gloriavam daquilo que estavam fazendo, daquilo que estavam vivendo, achando que estavam com a vida tranquila e ganha, que os seus pecados, as suas iniquidades, que não haveria nenhuma consequência para isso. Mas o Senhor deixa claro de que eles serão abatidos, até mesmo aqueles arrogantes, ele diz, não terão como olhar para quem quer que seja. A sua arrogância não lhes levará a lugar algum, aliás, os levará à destruição. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. O santo Deus se mostra santo em justiça. A maneira justa como Deus lida com o ser humano prova que o seu caráter é santo e ele deixa bem claro que ele vai agir. Então ele agiu lá no passado, ele agiu no presente, ele vai agir no futuro. Deus não está com seus olhos fechados, com seus ouvidos surdos para tudo que está acontecendo nesta terra. E no momento adequado ele trará juízo a todos aqueles que viraram, o que tem virado as costas para ele. Né? Naquele dia os cordeiros encontrarão bons pastos. As ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Né? Estão falando sobre o Senhor dos Exércitos, que demonstra retidão e a sua santidade. A sua retidão. Então, naquele dia, um dia para o futuro, ele está falando então de que os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Tá? Então ele vai falando exatamente sobre esse aspecto do distanciamento do povo, mas de que o Senhor lhes dará livramento um dia, e para aqueles que, como falamos no capítulo anterior, aqueles que se colocaram à disposição de Deus mesmo em meio a todo esse caos, serão beneficiados. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça. Então eles persistem nos seus maus caminhos. A corda do carro é mais grossa e mais forte do que uma corda comum aqui. Representa um estágio avançado de rebelião, onde os ímpios ficam presos a seus pecados com laços impossíveis de serem desfeitos. Né? Cordas feitas de mentiras arrastam atrás de si o pecado, como quem puxa uma carroça. Ao persistirem no mal, selam a sua própria destruição, diz o texto. Zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência, queremos ver o que és capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Debocham de Deus, zombam de Deus. E a Bíblia no Novo Testamento, o livro de Gálatas, diz que aquilo que você planta é o que você colhe. Se você escarnecer de Deus, você será julgado por Ele. O que resiste persistentemente aqui às advertências enviadas pela misericórdia divina, ao final se tornarão tão perversos que será incapaz de distinguir entre o certo e o errado. Olha o que eles dizem para Deus, eles zombam de Deus. Anda logo. Então, sinceramente, pensa que o certo é errado e o errado é certo. Suas mentes já estão totalmente corrompidas. Quando a perversidade chega a tal ponto, a destruição não pode mais ser adiada. Ela tem que acontecer.
Então, quando procuramos desculpas para os nossos atos, logo nós perderemos a distinção entre o certo e o errado. Se não fizermos da palavra de Deus o padrão da nossa vida, logo as nossas escolhas morais se tornarão obscurecidas. Nosso senso de justiça, de retidão, de santidade se tornarão obscurecidos. Sem Deus nós estamos fadados a um colapso e a muito sofrimento. E é sobre isso que ele fala aqui ao povo. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo, tudo virado. Que se esperam de pessoas com esse tipo de atitude? Né? Um coração insensato é o coração dessas pessoas, andam nas trevas. Tem uma pretensa sabedoria, mas essa sua sabedoria é loucura. O mundo está cheio de pessoas que olham com desdém para aqueles que creem em Deus. Aqueles que obedecem a sua palavra, dizem que são fanáticos, que são quadrados, que são pessoas desprovidas de inteligência. Encontram defeitos em tudo que Deus fez e em tudo que se propõe a fazer. Pessoas assim atraem sobre si as mesmas a mesma escuridão que é mencionada aqui no texto. Né? Escuridão, a escuridão de luz e a luz em escuridão. O que elas precisam é atender às sublimes palavras do Senhor. Precisam buscar o Senhor, entender que Deus é Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas. E que as coisas não serão mudadas. O que Ele estabeleceu como luz é luz. Trevas são trevas e essas coisas não serão mudadas, em hipótese alguma. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Pensam ter entendimento, não tem. Né? São sábios aos seus próprios olhos. Não conseguem, são tolos, como dissemos, não conseguem enxergar nada de bom naquilo que os outros estão trazendo a eles como advertência, como auxílio, como ajuda. Não vem nada de bom, porque eles se acham mais espertos e mais sábios do que todo mundo. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Tem alguma coisa diferente nos dias de hoje? Quantas pessoas se gabam daquilo que beberam, contam de que beberam tanto em tal dia, em tal festa, em tal lugar, como se aquilo fosse de algum valor. Bebendo até cair, até passar mal, até passar vergonha, e pensam que isso é algum mérito. Olha as discrepâncias, olha como as coisas se invertem. E é isso que Isaías está alertando aqui há muito tempo atrás. Por isso, mais uma vez, as coisas não mudaram. O ser humano continua o mesmo. Então, esses homens eram heróis na bebida, valentes na prática daquilo que não presta. Mas naquilo que era bom, eles eram muito fracos, né? Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam a justiça ao inocente. Absolvem o culpado e o inocente eles culpam. O inocente eles prendem, acusam. Então, por suborno, diz aqui, declaram justo culpado e o ímpio colocam como sendo inocente. Alguma coisa semelhante nos dias de hoje? Essas pessoas não têm moral nenhuma. O seu modo de vida é caro e farão tudo para assegurar os meios necessários para manter a sua vida. Olha a corrupção ao nosso redor. E esses corruptos nunca estão satisfeitos, querem mais, mais e mais. E não importa quantas pessoas precisam ser prejudicadas para que eles possam ter mais e mais. São imorais. Eles não têm um pingo de decência.
quando pessoas assim se assentam para liderar, para governar, eles deixam a nação, as pessoas, o seu povo, a sua pátria, num estado calamitoso, num estado deplorável. Então, nada de novo. Eu tenho repetido isso várias vezes. Nada de novo debaixo do céu. Muito bem. Eu vou só ler os versículos aqui agora. Eu passei aqui do tempo, né? Fiquei empolgado aqui com o texto. Mas ele diz: portanto, assim como o fogo consome a palha, e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso estão sendo punidos e serão julgados, serão levados, como o versículo anterior disse, para o exílio. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo. Por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem, os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Falando sobre as guerras, sobre tanto sofrimento, mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Ou seja, isso seria um peso muito grande para a vida daquele povo. A ira de Deus recairia sobre eles, o julgamento de Deus não seria aplacado em hipótese alguma. Ele enviará um sinal a nações distantes. Ele vai assobiar para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, nações estrangeiras, para poder assolar e castigar o povo. Não se cansarão essas pessoas que estão vindo para poder destruir o povo de Deus. Eles não se cansarão, não tropeçarão. Ninguém descansará nem dormirá, nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Eles terão todas as condições para chegar e destruir o povo de Deus. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-los. Naquele dia, rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição, até a luz será obscurecida pelas nuvens. Tudo isso então fala sobre o julgamento de Deus ao povo que se distanciou dele, ao povo que virou as costas para ele. E isso aconteceu no passado. E isso ainda vai acontecer no futuro também. Porque o ser humano continua virando as costas para Deus. E Deus vai dar um basta nisso. Logo, logo, você pode ter certeza. Mesmo que você não acredite, como dissemos já anteriormente, o fato de você não acreditar não vai mudar nada do que Deus tem planejado. Então, cabe a você decidir o que você quer para a sua vida. Se você vai pagar o preço, se você vai escolher, né, ficar na dúvida, achar que tudo isso é conversa, de que nada disso é verdade, e depois não ter tempo para poder mudar a sua vida, a sua atitude, né? E realmente fazer aquilo que agrada a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Me desculpe ter passado um pouco do tempo aqui, mas que Deus os abençoe. E amanhã, Deus permitindo, estaremos então em Isaías capítulo 6, onde Isaías então terá o chamado do Senhor para a sua vida como profeta. Ele começa primeiro falando sobre então esse julgamento e o pecado do povo, para depois ele então falar sobre como ele foi chamado pelo Senhor para trazer essas mensagens de exortação ao povo. Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, e ajuda-nos a reter essas palavras no coração e entender os avisos do Senhor, para que não venhamos, ó Deus, a cometer os mesmos erros que o povo no passado cometeu. Dirige as nossas vidas, nos orienta, dá iluminação e inteligência espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço a todos. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos então com o capítulo 6, aliás, de Isaías. Então, no próximo vídeo estaremos juntos aí, se Deus permitir. Sua companhia é muito importante e você também podendo compartilhar com outros é algo maravilhoso. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.
te adorar. Foi que